Pessoal, bem-vindos então à nossa demonstração sintética do METS Cloud RP para o segmento alimentício. Então, o METS Cloud RP é uma solução 100% web na nuvem. Para acessar o sistema, você só precisa de uma máquina com internet e navegador. Os dados dos nossos clientes ficam armazenados na Oracle, um gigante mundial, líder mundial de segurança de banco de dados na nuvem. Bom, quando você entra no sistema, você pode ter uma visão completa, como estou tendo aqui, com todos os módulos, onde você pode ir abrindo aqui dentro do departamento. Você pode ter aqui também uma visão de favoritos, onde você pode salvar os programas favoritos, e você pode pesquisar também o programa pelo nome. Então, vamos entrar aqui no programa de pedido para fazer um teste, mostrar para vocês. Aqui, quando entra nessas abas localizar, elas são gerenciáveis, então você consegue definir, salvar no seu perfil a visão que fica mais favorável para o seu dia a dia. Aqui, então, eu posso colocar pedidos ou orçamento, colocar um orçamento para a gente fazer o processo completo. Veja que quando eu lancei o cliente, ele puxou a lista de preço, tabela de desconto, se tivesse também. Essas listas e tabelas de desconto podem ser criadas por produto, por cliente, por região, por estado, por representante. Você consegue criar múltiplas políticas de comissionamento também, com pagamento da comissão na emissão da nota, na liquidação dos títulos, com percentuais de comissão por pedido, por venda, por representante, por cliente, ou até mesmo por faixa de desconto. Veja que aqui também ele já trouxe dados fiscais para facilitar o lançamento do pedido, né? A ideia é que a pessoa que lança o pedido não tenha necessidade de ter conhecimento fiscal. Vejam então que ele já criou a capa do meu orçamento. Eu poderia lançar os produtos em formato de grade, aqui um embaixo do outro, mas eu vou lançar então com a tela aberta aqui para ficar maior para vocês acompanharem. Então, aqui eu consigo lançar pelo código, pela descrição. Eu vou lançar aqui um produto teste que eu tenho aqui, só para a gente poder fazer um exemplo. Observem que quando eu lanço o produto, ele já puxa a CFP, o grupo de imposto, a NCM do produto. E aqui eu consigo, então, lançar minha quantidade, define também a data de entrega, veja que ele já puxou o percentual de comissão, enfim, uma série de possibilidades. Aqui também, então, eu tenho acesso ao histórico de movimento do cliente, o saldo em estoque, né? Tem uma série de atalhos bem interessantes. Aqui também a gente consegue trabalhar e definir, por exemplo, uma margem que eu quero fazer, né? Então, vamos que esse produto eu queira trabalhar com 20% de margem, né? E aqui, então, eu vou pedir para ele calcular para mim o preço de venda sugerido para essa situação. Veja que ele calculou um preço de venda de 1.310. Eu posso vir aqui, não, o cliente achou caro e me fez uma contraproposta de 1.250. Veja que quando eu lançar os 1.250 aqui, ele calculou a minha margem para 18. Tá, te faço esse preço, mas você paga o frete. Veja que voltou para os 20 de margem que eu queria. Aqui, no caso, ele fez a famosa fórmula do markup, onde ele calcula, então, tudo que incide sobre o preço de venda. Ele buscou o custo do módulo industrial, que depois eu vou mostrar como. Ele já considerou todos os impostos aqui da minha venda, sendo que aqui está para lucro real, mas a gente trabalha também com lucro presumido e Simples Nacional. Estamos já preparados aqui também para os novos impostos da reforma tributária, né? E o legal é que mesmo que você não entre isso aqui para fazer venda a venda, essa análise, o sistema ele vai calcular essa margem de contribuição, venda a venda, produto a produto, e depois aqui dentro do nosso módulo de dashboards, você consegue visualizar então a sua rentabilidade por cliente, por produto, por representante, né? Bom, aqui a gente consegue finalizar, então vejam então que ele também tem um módulo de bloqueios, ele calculou aqui situações de bloqueio que estavam parametrizadas, né? Eu vou liberar. Isso aqui pode ficar definido que uma outra pessoa vai fazer a liberação do pedido, né? Então a gente tem motivos financeiros também,
produtivos que podem ser utilizados, temos mais de 30 motivos diferentes que podem ser bloqueios na fase de orçamento, de pedido e de nota fiscal. Na área de compras também existem esses bloqueios. Aqui então eu já consigo enviar um e-mail para o meu cliente, consigo abrir uma conversa no WhatsApp, enviar para o meu cliente essa cópia desse orçamento, sendo que esses modelos de PDF, de propostas comerciais, orçamentos, a gente consegue customizar de acordo com a sua necessidade. Aqui então eu vou liberar meu orçamento, veja que eu estou no orçamento 629, ele vai fechar o orçamento 629 e vai criar um pedido. Fez uma nova análise de bloqueios, veja que aqui já fez análise também financeira, né? E eu vou então liberar novamente aqui para poder ter andamento. Então, agora sim, virou uma venda, porque até então era só uma possibilidade de venda, e aí aqui a gente tem os nossos funis de vendas, né? O dashboard que o sistema controla, então, como é que está a entrada de orçamentos no mês, fechamento de pedidos e também quanto que está sendo faturado. Então, são os dashboards aqui trabalhando para ajudar a gestão da sua empresa. Bom, vamos agora então dar uma passada no módulo industrial. Então, aqui vamos pegar o nosso produto teste, a nossa granola, né? Vejam então que essa granola ela foi montada uma estrutura em 2 níveis, né? Eu poderia ter montado uma estrutura no nível só. Mas por que foi montada dessa forma? Para quê? Porque daqui a pouco, quando eu produzo o meu alimento, aqui no caso da minha granola, né, eu produzo ela a granel. E depois eu posso, daqui a pouco, embalar ela em diversos embalamentos diferentes. Então aqui a gente cria níveis na formulação, na estrutura, na receita, né, para que você possa controlar, né, o estoque semi-acabado. Então eu posso produzir, por exemplo, a granola a granel na frente, deixar tudo pronto e depois, conforme eu vou batendo os pedidos, eu embalo em pacote de quilo, meio quilo, 250 gramas, enfim, várias formas de embalamento diferentes. Aqui então a estrutura é sempre feita com desfiles para fazer um par, enfim, né? Vejam que na estrutura da granola só tem os componentes da granola e depois aqui na estrutura do produto comercial, o produto de venda, eu tenho a composição do produto semi-acabado, né? E as embalagens que eu preciso para fazer naquela configuração. Tá? Então, eu tenho cópia de estrutura, revisão de estrutura, tenho a figura do roteiro de produção também, onde que mostra as fases que aquele produto vai passar, e também as instruções técnicas para o meu operador dentro da fábrica. Então, o sistema, a ideia é que essa mesma engenharia de produto montada aqui, ela vai atender tanto a parte fabril, quanto a parte de custos e a parte de estoque. Né? O sistema vai ser sempre centralizado, essa informação num único local dentro do sistema. Bom, com a estrutura cadastrada, nós temos também o cadastro de item, onde que no cadastro de item nós temos uma série de parâmetros muito importantes, né? Onde que a gente consegue, então, parametrizar a visão geral do produto, com a descrição, a parte de agrupamento, família, enfim, né? Grupo de inventário, e aqui toda a configuração, então, de MRP, onde que eu poderia configurar aqui estoque mínimo, estoque múltiplo, lote múltiplo, melhor dizendo, né? Posso trabalhar com consumo médio calculado, daqui a pouco o sistema vem aqui e calcula que em média eu vendo 10 caixas desse produto por dia, né? E eu quero ter estoque para 10 dias. O próprio sistema viria aqui e me calcularia um estoque de segurança de 100 caixas, né? Então, o próprio sistema pode auxiliar aqui no cálculo do meu estoque, se eu quiser produzir para estoque baseado no meu histórico de consumo. Então, o sistema vai oferecer aqui uma série de possibilidades. Aqui também temos toda uma visão de logística, muito utilizada no segmento alimentício, a questão da rastreabilidade, né? Então, o sistema possui todo um módulo de WMS, o Warehouse Management System, né? Sistema de gerenciamento de armazém, onde que a gente consegue criar etiquetas com identificadores e com código de barras para que você consiga rastrear tanto a matéria-prima, o semi-acabado e o produto pronto.
e você consiga rastrear, por exemplo, os lotes de matéria-prima que você utilizou num determinado produto. Você pode rastrear também para quem você enviou um determinado produto. Você pode gerar laudos, né, com a configuração de uso desses lotes, relatórios. Você consegue trabalhar também com código de barras, tanto no recebimento da matéria-prima, quanto na leitura depois do uso dessa matéria-prima e da entrada do produto pronto no estoque. Podemos trabalhar também com controle de contenedores, que seriam as embalagens. No caso de embalagens retornáveis, conseguimos trabalhar também com a questão de validade, para definir também garantia, né? E a parte de endereçamento também, se você quiser trabalhar com coletores, tá? Eu não vou entrar nos detalhes dessa parte, porque a gente tem todo um módulo para isso, né? Isso é importante aqui a gente mencionar que ele existe. E aí, claro, numa apresentação a gente poderia detalhar mais toda essa parte que você pode ou não implantar. Daqui a pouco você pode fazer uma implantação mais simples no primeiro momento, depois aperfeiçoar o sistema com esse módulo, enfim, tem todas essas possibilidades que você pode adotar no seu projeto, só falar com a nossa área comercial. Com a nossa estrutura cadastrada, nosso pedido cadastrado, né, quando a gente roda o nosso planejamento por MRP, Material Requirement Planning, né, planejamento das necessidades de material, o sistema vai fazer então toda a explosão de necessidade de produção e de compra, né? Aqui, para facilitar, a gente criou uma família única, né, envolvendo produto pronto, matéria-prima, embalagem desse mesmo produto, né? Mas, claro, no seu caso, você teria vários grupos, né? E dentro desses vários grupos, você poderia filtrar aqui tudo que eu preciso comprar, por exemplo, tudo que eu preciso produzir. E vejam que o sistema, então, vai mostrar o estoque, o que eu tenho de previsão de demanda. Veja que o sistema já calculou toda a necessidade aqui e já gerou o meu planejamento aqui. Tá? Então, o sistema sempre vai trabalhar aqui para organizar minha produção e minha compra. Né? No caso desse outro produto aqui, por exemplo, eu tenho 980 de estoque, 820 de demanda, né? Faltariam 160, né? E aí, então, como eu não tenho nada comprado, né, não tenho, aí o sistema, então, não mandou comprar, porque eu tenho sobrando estoque nesse caso. Então, cada caso aqui o sistema vai trabalhar, né, numa situação diferente. Nesse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho 4.000 de estoque, 8 e pouco de demanda, né? Ele planejou 4.307. Planejou um pouco a mais, provavelmente eu tenho um estoque de segurança nesse item lá. Então, essa coluna aqui já é a minha necessidade líquida de produção e de compra. Né? Quando o MRP roda, ele já vai sempre fazer essa análise geral. Eu poderia ver isso no produto pronto, num formato de perfil, por exemplo, que é uma tela muito legal que o sistema tem, onde que você pode, inclusive, ter acesso a essa tela lá dentro do pedido de venda, né? Claro, se for assim que você queira liberar essa permissão, senão também dá para travar essas permissões. Veja que aqui ele está me mostrando que eu tenho 200 em estoque, eu tenho 2 pedidos para atender e o sistema já está mandando produzir, então, para essa data aqui, 820 para atender os pedidos que estão entrando em carteira. Se eu tivesse um estoque de segurança aqui, por exemplo, de 100, essa ordem já ficaria de 920. Você manda produzir um pouco a mais. Né? Eu poderia ter lote mínimo aqui de 1.000, por exemplo, e ele já ia produzir 1.000. Então, todos esses parâmetros de MRP, que podem ser manipulados inclusive em massa, podem ser utilizados de acordo com a sua necessidade, para organizar a sua produção e sua compra. Aqui, então, a gente tem a parte de liberação das ordens de produção para a fábrica, né? Então, eu posso vir aqui filtrar, por exemplo, a minha família, né? Posso definir tudo que eu tenho para iniciar a produção amanhã, ou tudo que eu tenho para produzir nessa semana. O sistema já vai gerar as ordens de produção de forma automática, né? E aí, quando eu dou
um marcar todos aqui libera as ordens de produção para a fábrica, o sistema já vai gerar essas ordens automaticamente, né? Se eu gerar 10, 20 ordens ao mesmo tempo, por exemplo. Então, o sistema já vai trazer essas minhas ordens aqui, né? Vejo que aqui eu tenho um exemplo de uma já pronta aqui que eu deixei para mostrar para vocês. Aqui então veja que ele já calcula a necessidade de matéria-prima proporcional para aquela quantidade de produto, né? O roteiro. E ali naquela tela, se eu estiver gerando 10 ordens de produção, por exemplo, já vai gerar o PDF das 10 ordens para eu mandar para a fábrica. Junto com as ordens de produção, dá para emitir as etiquetas, né? Como eu falei antes, dá para trabalhar com lote, né? E aqui, então, vejo que tem também o código de barras na ordem de produção para facilitar a movimentação depois dessa ordem de produção. Então, eu já poderia mandar dentro de um saquinho para plástico, bonitinho, para a ordem de produção, para que daí o sistema, lá dentro da produção, o pessoal vai finalizando a produção, já pode ir etiquetando o produto, né? Então, são formatos, e aí vai depender muito também de como que você quer organizar o seu processo. Tá? Aqui também dentro da ordem de produção ou na entrada de notas, a gente consegue criar checklists. Esses checklists podem ser, inclusive, parametrizados por grupo de produtos, né? E esses parâmetros de inspeção podem alimentar um controle de qualidade, para gerar um laudo, por exemplo, de controle de qualidade do seu produto. Esses laudos também podem ser customizados de acordo com a sua necessidade, né? Então, aqui baseado no próprio modelo da ordem de produção, mas veja que aqui apareceria já o responsável pela liberação, quais que foram os indicadores que ele coletou, enfim, isso tudo pode ser informado. Daqui a pouco lá ele fez uma inspeção, uma amostra de qualidade daquele produto, né? Mediu a umidade, por exemplo. Quanto que está a umidade? A umidade está em 4%. Ela deveria estar no intervalo de 1 e 3%. Então, alguém vai liberar? Quem vai liberar? Isso tudo a gente consegue fazer dentro desses checklists para organizar o seu controle de qualidade na sua indústria alimentícia, né? Até porque daqui a pouco você tem que ter relatórios de controle para certificações de qualidade ou até para fiscalização governamental, né, que é muito forte no setor alimentício. Junto com a imagem do produto, também a gente consegue colocar na ordem de produção, se você quiser, enfim, tem vários modelos aqui. Bom, com a ordem na fábrica, então você vai movimentar. Quando finalizar a ordem de produção, a gente consegue ajustar também o consumo, né? E com esse ajuste de consumo, daí o sistema vai baixar o estoque com as quantidades ajustadas para que você consiga também custear lotes de produção, diferentemente do custo previsto do produto, né? A gente consegue trabalhar com conferência de expedição, então daqui a pouco, né? Veja que temos vários programas de conferência aqui, né? Essas conferências podem facilitar, né, para evitar você carregar produtos errados na sua produção, né? Evitar também que você entregue produtos errados, produtos faltando para um determinado cliente, né? Que o operador vai lendo os códigos de barras, né, e ele vai bipar aqui para fazer fechar aquele pedido e fazer a conferência toda de acordo com a necessidade, né? Bom, com o pedido devidamente lido, né, então a gente consegue também fazer o faturamento desse pedido. Temos programas, inclusive, de faturamento de pedidos em massa, né? Então daqui a pouco você tem 20, 30, 40 pedidos para faturar de uma vez só. O sistema já emite a nota fiscal de todos esses pedidos ao mesmo tempo, né, para tornar esse processo mais ágil. Então, a gente consegue trabalhar também com a montagem de cargas, né, que é um outro tipo de situação bem importante aqui para a indústria alimentícia. Então, daqui a pouco você quer montar uma carga para cada transportadora, para cada veículo próprio, né, que você agrupa os pedidos, ele vai te mostrar aqui totalizadores de peso, volumes, enfim, né, para fazer o fechamento desses pedidos, gerar um relatório de carregamento ou daqui a pouco até fazer o faturamento em massa, como eu comentei.
Aqui, então, a gente vai faturar o pedido, né, individualmente, só para mostrar, né, rapidamente o faturamento. Vejam, então, que ele já vai fechar a tela do pedido e vai abrir a tela da nota. Aqui já tem integração com o financeiro. Se tiver adiantamento, ele abre essa telinha, senão ele nem abre, né? E aqui está prontinho para validar a nota, né? A gente consegue ver um preview da DANF também, né? E quando dispara esse e-mail para o cliente, né, já vai junto, né, o XML e a DANF. E se quiser, já dá para enviar junto o boleto, né? Nós trabalhamos com os principais bancos com a ferramenta de boleto online, que quando gera o boleto dentro do próprio Métodos, ele já integra lá no sistema do banco e já autoriza esse boleto. Então, quando seu cliente recebe o boleto, ele já está registrado, ele já pode entrar lá, ler o código de barras ou entrar no DDA dele e já vai estar aparecendo o boleto registrado de forma online. E no dia seguinte, quando o cliente paga, o sistema já vem automaticamente aqui e já faz a liquidação via web service, né? Então, temos todo esse processo de forma muito desenvolvida dentro do Métodos, que tem hoje de mais moderno, mais seguro nesses processos de cobrança online, né? Aqui ele viria aqui e já liquidaria esse título, dizendo que banco que foi, né, se teve juros ou desconto, enfim, e aí, né, eu posso acompanhar aqui dentro dos meus dashboards, né, o que eu tenho, por exemplo, a receber ou a pagar em determinado período, né? Aqui eu posso pegar o que tem em atraso, né? O sistema tem uma série de visões aqui que eu consigo montar de acordo com a visão que eu queira ver, né? O que foi quitado no período, por vencimento, por cliente, né? E o legal é que você clica aqui, ele já vai mostrando aqui embaixo, né, de uma forma bem dinâmica, né? Você pode clicar, já abrir o título, né? Temos a parte de fluxo de caixa também, muito legal, você consegue ver o seu fluxo de caixa de forma dinâmica, né? Dentro dessa visão aqui, eu posso pegar um período, semana, mês, enfim, né? Posso informar o saldo, ou posso mandar ele buscar do saldo do módulo de caixa e bancos, e o sistema aqui então já vai fazer então a curva, né, de evolução do meu saldo, né, para que eu consiga ver então como é que estão as minhas finanças de um determinado período. Né? E veja que eu vou clicando aqui, ele já vai mostrando aqui embaixo o que eu tenho para receber e o que eu tenho para pagar naquela data. Tá? Aqui também a gente consegue projetar pedidos de venda e de compra. Vejam que já mudou aqui o nosso gráfico, né? Então o sistema oferece uma série de visões. E temos também relatório de fluxo de caixa. Estou mostrando os dashboards aqui com uma questão visual, ficar mais fácil aqui na demonstração. Bom, vamos ver um pouquinho também da parte de compras. Então, como eu mostrei, o MRP calcula a necessidade de compras, também já identifica o que tem de ordem de compra para chegar, né? A gente consegue colocar cotação e colocar pedido de compra, né? Essa cotação eu posso disparar para vários fornecedores. Posso liberar uma cotação, transformando ela num pedido de compra, né? E depois, quando chega o produto, eu posso importar o meu XML automaticamente lá do Cepasa, que já vão aparecer com o seu certificado digital. Quando você conecta através dessa tela, ele vai mostrar lá os XMLs que foram emitidos contra a sua empresa. E você vai, então, importar esses XMLs, né? E aí, dando aceite do XML, ele cai nessa tela para você conferir a nota, né? Quando confere a nota aqui, você faz a importação para dentro do sistema, então, dessa nota validada, então, da entrada do estoque, já atualiza o custo do produto, já baixa a ordem de compra relacionada, gera o contas a pagar e gera o estoque dessas mercadorias compradas, né? Então, esse processo todo ele integrado. Com essa nota dentro do sistema, a gente consegue ter o custo atualizado do nosso produto também, né? Então, aqui dentro do nosso módulo de custos, a gente consegue ver, então, o custo da nossa granola ali que a gente estava usando, né? Vamos ver aqui como é que fica. Veja que a gente tem vários modelos aqui de relatório. Eu vou mostrar um deles para a gente ver o custo da nossa granola, né? Então, conforme entra a nota de compra, ele já pode atualizar o custo. A gente consegue puxar o custo também atualizado de um Excel. Aliás, temos vários pontos dentro
do sistema que podem ser integrados com Excel, listas de preço de compra e de venda, importação de produtos, importação de clientes, né? Temos processos aí que ajudam o tratamento em massa das informações dentro do sistema e a atualização do custo de reposição, porque daqui a pouco você comprou uma matéria-prima, está tempo no estoque, já veio, né, lista atualizada do seu fornecedor e você quer atualizar esses preços, né? O sistema tem toda essa parte, né? Então vejo que aqui ele está mostrando que a mão de obra custou 128 desse produto, a matéria-prima 261, custo total 389, aqui ele mostra inclusive quanto cada matéria-prima representa no custo do produto, e aqui em cima a parte de mão de obra, né, de cada um dos processos que esse produto vai passar. Eu não mencionei, mas dentro do módulo industrial nós temos também a parte de apontamento de chão de fábrica. Você pode ter telas para o seu operador dentro da fábrica, né, apontar o início e fim de uma atividade para medir o tempo real. Né? Porque aqui, dentro da engenharia, a gente coloca o tempo previsto. Né? E aí a gente consegue também medir o tempo real de acordo com a necessidade da empresa. Né? Enfim, pessoal, tem um monte de coisa para mostrar aqui, mas o objetivo dessa demo é ela ser mais sintética, né? E aí, claro, você tendo o interesse, a gente faz uma demonstração ao vivo. Antes dessa demonstração, a gente faz um bate-papo, um pequeno briefing para entender o que é mais importante mostrar na demonstração, como é que são os seus processos, né? Aqui a gente não mostrou, mas temos toda a parte fiscal com bloco K, bloco H, né? Temos todo a parte de contabilidade também, que se você faz terceirizado, você pode ter uma contabilidade gerencial para geração de demonstrativos de resultados, enfim, né? E aqui dentro do módulo financeiro também, a gente não mostrou, mas tem toda a parte de apuração de comissões, a importação de extrato bancário com conciliação, né? A parte de pagamentos também, né? Então, a gente procurou aqui fazer de uma forma bem sintética para deixar, vamos dizer assim, o tempo bem otimizado. Certo, pessoal? Esperamos que tenham gostado. Se tiverem interesse, entre em contato com a nossa área comercial pelos formulários aqui no nosso site, que daí a gente agenda uma demonstração ao vivo.